22 de julho de 2003, Mossul, norte do Iraque. O calor de 40 graus da tarde iraquiana castigava o asfalto, mas o foco não estava na temperatura. Na filmagem aérea, nota-se, centenas de soldados da 101ª Divisão Aerotransportada cercam uma mansão. Helicópteros. Apache cortavam o céu baixo. O som das hélices abafava qualquer ruído na rua. Atiradores de elite, imóveis, ocupavam os telhados vizinhos. Suas miras estavam fixas nas janelas da residência. Dentro da casa, 3 homens entrincheirados, Uday Hussein, Qusay Hussein e Mustafa Hussein, filho, segundo filho e neto do ditador mais temido do Oriente Médio. À primeira vista, apenas uma operação de captura, mas na prática, era um cerco de aniquilação total. Por que eles não se entregaram? A rendição garantiria a vida, o julgamento, talvez o exílio, mas o orgulho dos irmãos Hussein falou mais alto que o instinto de sobrevivência. Eles escolheram o combate. O confronto durou 4 horas intermináveis. Milhares de projéteis atingiram a fachada. Mísseis antitanque TOL perfuraram as paredes reforçadas, transformando a estrutura em uma nuvem de poeira de concreto e aço retorcido. Ouve-se o som constante de metralhadoras pesadas e explosões secundárias. Não houve negociação prolongada. A ordem era neutralizar a ameaça. Quando a fumaça finalmente se dissipou, os soldados americanos invadiram o local. O silêncio desceu sobre a mansão. Encontraram apenas corpos. Os príncipes do terror caíram apenas 4 meses após a queda de Bagdá. O fim de uma dinastia brutal. Mas isso era apenas o começo das revelações. O que esses últimos momentos de violência dizem sobre o colapso de um regime construído sobre sangue e medo? E por que a morte dos filhos foi um tiroteio caótico, enquanto a do pai seria uma execução judicial fria? Fique até o final. Você vai descobrir as últimas palavras de Uday captadas via rádio e verá exatamente o que os soldados encontraram dentro daquela mansão destruída. Nossa meta é 1 milhão de inscritos. Se você quer histórias reais sobre poder, queda e consequências, inscreva-se agora. Deixe o like. Faça parte desta jornada. O Império do Terror desmoronou. Saddam era o próximo. 1979, Palácio Presidencial, Bagdá. Por que Saddam reuniu a elite do partido? À primeira vista, parecia uma formalidade política, mas o objetivo era o extermínio. Saddam Hussein consolidou seu poder absoluto através de um evento brutal e meticulosamente encenado. Em poucos meses, o homem que subiu ao topo pela força militar eliminou qualquer sombra de oposição. Documentos desclassificados da CIA detalham o processo. Saddam convocou os principais membros do partido Baath para uma assembleia televisionada. No vídeo de arquivo percebe-se. Saddam fuma um charuto calmamente enquanto segura uma lista. Ele começou a ler os nomes. Eram acusações de traição fabricadas ali mesmo. Um a um, os supostos conspiradores foram removidos do auditório. O som de botas batendo no chão ecoava no salão. A câmera capta. Homens adultos choram enquanto são arrastados pelos guardas. Os que permaneceram na sala não foram poupados. Receberam ordens diretas. Tiveram que provar lealdade executando seus próprios colegas. 68 homens morreram naquele dia. Foram fuzilados pelos antigos companheiros de partido. À primeira vista, uma reunião de governo, mas na prática, um ritual de sangue obrigatório. Esse episódio sangrento estabeleceu o padrão do regime: terror absoluto, lealdade forçada. A morte virou um instrumento burocrático de governo, mas isso era apenas o começo. Os registros oficiais do regime iraquiano, capturados pelas forças americanas em 2003, revelam a máquina. Saddam construiu uma estrutura complexa nas 2 décadas seguintes. Ele governava através do medo institucionalizado. A alimentação desse sistema era diária, vigilância e repressão. O Mukhabarat, o temido serviço de inteligência, mantinha arquivos sobre milhões de cidadãos. Ninguém estava seguro. Vizinhos espiavam vizinhos, parentes denunciavam parentes para salvar a própria pele. Nas imagens da época, nota-se: multidões assistem a execuções públicas em silêncio total. A televisão estatal transmitia os enforcamentos como aviso. Era um show de obediência forçada. O objetivo era lembrar a todos o preço exato da deslealdade. Porém, para Saddam, o poder não bastava ser absoluto, precisava ser hereditário. O ditador não via seus filhos apenas como herdeiros biológicos, eles eram os continuadores do império do terror que ele ergueu.
Desde cedo, foram moldados no comando e educados na lógica da violência. 1964. O ano marcou o início de uma linhagem de sangue. Desde o berço, eles foram moldados para o comando absoluto. Foram educados na lógica da violência e imersos na cultura da impunidade. Uday Saddam Hussein Al-Tikrit foi o primeiro. Os registros da escola Al-Mansur, preservados nos arquivos nacionais do Iraque, revelam o padrão. Não eram apenas notas baixas, eram relatórios de guerra. O estudante era agressivo, foi suspenso repetidamente. Ele não debatia com colegas e professores, ele os atacava fisicamente. Aos 17 anos, seu temperamento explosivo já era uma lenda urbana. Uday não pedia licença. Ele carregava armas dentro da escola. Abusava do sobrenome Hussein. Usava o medo como ferramenta diária de controle. Porque ninguém o parava. Parecia impossível desafiar o filho do ditador. O medo da morte silenciava qualquer autoridade escolar. Al-Bashir, cirurgião plástico pessoal da família, expôs a realidade ao Washington Post em 2003. Segundo ele, Uday era psicologicamente instável desde a adolescência. À primeira vista, um jovem rebelde e mimado, mas na prática, um sociopata sem freios. Ele não reconhecia limites morais. A palavra não simplesmente não existia em seu vocabulário. Qusay Saddam Hussein Al-Tikrit nasceu 2 anos depois, em 1966. Ele era o oposto do irmão mais velho no temperamento, mas não na crueldade. Relatórios da inteligência britânica desclassificados em 2010 traçam seu perfil. O documento descreve: Qusay era metodicamente cruel, calculista, frio. Enquanto Uday buscava os holofotes, prestígio e prazer imediato, Qusay preferia o silêncio. Ele operava nas sombras. O controle era sua obsessão. Na filmagem de arquivo, nota-se: Qusay permanece imóvel ao fundo, observando tudo. Ele agia nos bastidores, fortaleceu sua base de poder através da Guarda Republicana Especial. Dominou os serviços de segurança, tornou-se o sucessor favorito do pai. Saddam via nele a eficiência que faltava em Uday. Mas isso era apenas o começo. Como esses 2 jovens, criados entre palácios, privilégios e impunidade, se transformaram nos executores mais temidos do Iraque. Eles se tornaram a face visível de um dos regimes mais brutais do século XX. Cometeram crimes que fizeram até os velhos aliados de Saddam hesitarem em defendê-los. A invasão americana de 2003 estava chegando. Ela colocaria um ponto final na história rápida e violenta dessa dinastia. 20 anos de idade. Esse era todo o tempo de vida de Uday Hussein quando assumiu o controle. Final dos anos 80. Clube Olímpico do Iraque, Bagdá. O filho do ditador foi nomeado presidente do Comitê Olímpico Nacional. O título soava burocrático, mas na prática era uma licença para torturar. Porque os atletas treinam, geralmente para vencer. No Iraque de Uday, eles treinavam para sobreviver. Relatórios da Human Rights Watch, publicados em 2004, expuseram a realidade dos vestiários. O fracasso não era apenas uma decepção esportiva, era um crime físico. Sharar Haidar, ex-jogador da seleção iraquiana, viu a punição de perto. Ele testemunhou a ordem de Uday após uma derrota. Os jogadores foram imobilizados, barras de ferro foram usadas, batiam repetidamente nas solas dos pés dos atletas, o som do metal contra a carne, os gritos ecoando nos corredores de azulejo. À primeira vista, um estádio moderno, mas na prática, uma câmara de tortura. Sharar Haidar confirmou ao New York Times: Uday mantinha uma prisão privada no subsolo do complexo. Alguns atletas desciam aquelas escadas e nunca mais eram vistos. Mas a violência física era apenas uma faceta. Investigadores da ONU, após a queda de Saddam, abriram os arquivos do regime. Encontraram provas da depravação absoluta. Uday mantinha troféus macabros, álbuns de fotografia. Eram mulheres que ele havia sequestrado e violentado. Não havia critério, apenas desejo e poder. Testemunhas relataram à BBC em 2003 o modus operandi. Os guarda-costas de Uday patrulhavam Bagdá. A câmera mental registra a cena. Um carro freia, homens armados descem, uma mulher é arrastada da calçada. Eles as levavam diretamente para o príncipe. Ninguém ousava intervir, mas foi em 1988 que a brutalidade atingiu o próprio círculo íntimo. Uma festa no Palácio Presidencial. Uday estava bêbado. Ele avistou Kamel Hana Jegel. Jegel não era qualquer um. Era o assistente pessoal de Saddam, seu provador de comida.
Mas ele cometera um erro fatal. Apresentou Saddam à sua segunda esposa. Para Uday, aquilo foi um insulto imperdoável à sua mãe. A música alta da festa encobriu o início da discussão, mas logo todos viram. Uday empunhou um bastão elétrico. Diante de centenas de convidados da elite, ele atacou. Golpe após golpe na cabeça de Jegel. O assistente caiu. O sangue manchou o chão de mármore. Uday o espancou até a morte. A multidão paralisou. Ninguém ousava respirar. Um relatório da polícia secreta iraquiana, descoberto em 2003, detalha as consequências. Saddam ficou furioso, não apenas pela morte do servo leal, mas pela humilhação pública. O ditador exilou o primogênito para a Suíça. Parecia o fim da linha, mas o sangue falou mais alto. O ditador não conseguia abandonar o primeiro filho. Meses depois, Uday estava de volta a Bagdá, e o terror recomeçou. Dezembro de 1996. Arquivos hospitalares de Bagdá registram a entrada de emergência. Desta vez, o caçador virou caça. O carro de Uday trafegava por uma rua movimentada. Atiradores desconhecidos surgiram, provavelmente ligados às famílias de suas vítimas. Não houve aviso, apenas o som seco de fuzis automáticos. As balas perfuraram a lataria. Uday foi atingido por 8 disparos, sangue no estofado de couro. Vidros estilhaçados, ele sobreviveu, mas o preço foi alto. Uma bala alojada na coluna vertebral o deixou com sequelas permanentes. Ele nunca mais andaria normalmente. A bengala tornou-se sua companheira constante. Visualmente, a mudança foi drástica. O príncipe atlético agora arrastava a perna pelos corredores do palácio. Médicos notaram. A personalidade já instável quebrou de vez. Ali, Abbas, seu ex-motorista, relatou à CNN a nova rotina. Uday vivia dopado de analgésicos fortes, mas as drogas não trouxeram paz, apenas paranoia. A dor física constante alimentava sua crueldade. Ele via traição em cada rosto. A violência não era mais apenas prazer, era um mecanismo de defesa. Enquanto Uday afundava em remédios e loucura, outro nome ganhava força nos bastidores. Qusay, o herdeiro das sombras. 30 a 60 mil mortos. Essa é a estimativa conservadora das Nações Unidas sobre o massacre. Enquanto Uday dominava as manchetes com excessos públicos e carros esportivos, Qusay construía seu poder no escuro. Ele operava nas sombras. Por que Saddam confiava mais no filho mais novo? Uday era o ruído. Qusay era o silêncio. E no Iraque de Saddam, o silêncio era muito mais letal. Documentos da Guarda Republicana Especial, capturados pelas forças americanas em 2003, revelam a verdade. Não foi uma ascensão por sorte. Foi uma escalada metódica através da hierarquia militar. Em 1995, Saddam o nomeou comandante. Qusay assumiu a Guarda Republicana Especial. Não era apenas um título, era a unidade de elite responsável pela proteção direta do regime. Sua missão era clara: reprimir qualquer dissidência antes que ela se tornasse um problema. À primeira vista, um jovem oficial discreto, mas na prática, o operador mais eficiente da máquina de morte iraquiana. Relatórios da inteligência americana, desclassificados em 2008, traçam seu perfil psicológico. Eles descrevem Qusay como brutalmente eficiente. Ele não tinha a instabilidade emocional do irmão, mas sua crueldade era igual, talvez pior porque era calculada. Os arquivos da Mukhabarat revelam seu batismo de fogo. O ano era 1991. A revolta xiita explodiu no sul do Iraque logo após a Guerra do Golfo. Os rebeldes esperavam apoio americano. O apoio nunca veio. Quem veio foi Qusay. Ele comandou a retaliação pessoalmente. Não houve negociação. Os tanques entraram nas cidades. Ouve-se nas gravações de rádio da época ordens secas para não deixar prisioneiros. A câmera registra valas comuns sendo abertas no deserto, corpos empilhados sem identificação. Mulheres e crianças não foram poupados. Qusay limpou o sul do Iraque com fogo e chumbo. Ele não gritava. O Afik al-Samarrai, ex-chefe da inteligência militar iraquiana que desertou em 94, descreveu o método a Al Jazeera. Uday fazia ameaças teatrais. Qusay apenas olhava e dava a ordem. Execuções em massa eram tratadas como burocracia. Ele via oponentes como falhas técnicas no sistema, e falhas técnicas precisavam ser eliminadas. Mas isso era apenas o começo. Um documento perturbador foi descoberto nos arquivos do Palácio Presidencial. No quadro,
uma folha de papel timbrado com uma assinatura rápida. A data, 1998. O conteúdo, a autorização direta de Qusay para a execução de 122 prisioneiros políticos. Tudo em uma única noite. A justificativa escrita ao lado dos nomes era fria: medidas de segurança preventiva. O jogo mudou definitivamente em 1996. Uday sofreu um atentado, ficou ferido, instável, incapacitado. Saddam percebeu a fraqueza. O ditador claramente favoreceu Qusay como seu sucessor natural. No vídeo de propaganda estatal, nota-se: Qusay sempre ao lado direito do pai. Ele não sorri, ele observa. Em 2000, o poder se consolidou. Saddam nomeou Qusay para o comando regional do partido Ba'ath. Agora, ele controlava o exército e a política. A máquina de repressão do Estado estava inteiramente em suas mãos. 2 irmãos, um psicopata impulsivo, outro um calculista frio, ambos criados em um ambiente de violência absoluta. Mas o tempo deles estava acabando. 20 de março de 2003. A invasão começou, e as sombras não poderiam mais esconder Qusay. 20 de março de 2003. Operação Choque e Pavor. O céu de Bagdá não escureceu à noite. Ele queimou. Explosões de mísseis Tomahawk iluminaram o horizonte, transformando a capital em um inferno laranja. Os registros militares do Comando Central dos Estados Unidos documentam o momento exato. Era o início de uma invasão cirúrgica. O objetivo era derrubar o regime de Saddam Hussein em apenas 3 semanas. Porque o exército iraquiano desmoronou tão rápido, eles tinham números e fortificações, mas o medo dos americanos foi mais forte que a lealdade ao ditador. Jornais da Guarda Republicana, recuperados dos escombros após a guerra, mostram a desintegração total. Não houve apenas recuos estratégicos. Unidades inteiras abandonaram seus postos de combate. Oficiais de alta patente não apenas fugiram, eles arrancaram as insígnias, tiraram os uniformes no meio da rua e desapareceram entre a população civil. 9 de abril de 2003. As câmeras de todo o mundo registraram o fim simbólico. Na imagem, vê-se: um veículo de recuperação dos fuzileiros navais americanos puxa uma corrente de aço. A estátua gigante de Saddam, na Praça Firdos, em Bagdá, inclinou-se e desabou. O metal oco bateu no concreto. A multidão correu para bater na face de bronze com sapatos. O império do terror havia caído. Mas onde estavam os Hussein? Relatórios da inteligência americana, revelados posteriormente em documentos do Pentágono, indicam a estratégia de fuga. Uday e Qusay se separaram do pai logo após o início dos bombardeios. Saddam seguiu para o oeste. Ele se escondeu em buracos na sua cidade natal, Tikrit. Os filhos tomaram outro caminho. À primeira vista, uma retirada tática com recursos ilimitados. Mas, na prática, uma fuga desordenada sem destino certo. Eles tinham dinheiro vivo, carros de luxo, armas automáticas e uma rede de lealdades tribais antigas. O coronel Joe Anderson, comandante da 101ª Divisão Aerotransportada, explicou a situação em uma entrevista militar. Eles tinham os meios, mas não o espírito. Estavam fugindo, não lutando. Toda a bravata dos anos de tortura e poder havia evaporado. Mas isso era apenas o começo da caçada. Durante semanas, Uday e Qusay moveram-se como sombras. Dormiam em casas seguras no norte do Iraque, mudando de local constantemente. Mustafa Hussein estava com eles. O filho de Qusay tinha apenas 14 anos. O garoto cresceu dentro dos palácios, protegido do mundo exterior, mas exposto à violência normalizada do regime do avô. Agora, ele segurava um fuzil, fugindo com o pai e o tio. Em julho de 2003, a inteligência americana finalmente conseguiu uma pista sólida. Não foi tecnologia de ponta, foi ganância. Mossul, 21 de julho de 2003. O cerco se fechou. Um informante iraquiano procurou as forças americanas. Ele não queria justiça. Ele queria a recompensa de $30 milhões pela cabeça dos irmãos. A informação era precisa. Os irmãos Hussein estavam escondidos em uma mansão no bairro de Falah. O dono da casa, Nawaf al-Zaidan, era um primo distante de Saddam. Na câmera de vigilância, observa-se: a rua está deserta, mas o perímetro já estava cercado. 22 de julho de 2003. Essa foi a data marcada no calendário do Comando Central. Nawaf al-Zaidan era primo distante de Saddam e ofereceu refúgio aos irmãos. Por que ele entregou os parentes? Nawaf prometeu lealdade tribal.
mas a recompensa de milhões de dólares falou mais alto que o sangue. O relatório operacional da 101ª Divisão Aérea documenta o planejamento. Esse arquivo permaneceu secreto e só foi desclassificado em 2010. O coronel Joe Anderson recebeu ordens diretas: capturar ou eliminar os alvos. Dada a reputação de violência da Irmandade, ninguém esperava um retorno pacífico. Era o dia D. A operação começou cedo. Cerca de 200 soldados cercaram a mansão de 2 andares. 4 blindados Bradley fecharam os ângulos da rua. Atiradores de elite ocuparam os telhados adjacentes. O perímetro estava selado. Na câmera térmica, vê-se o calor dos motores dos blindados pulsando na manhã iraquiana, 10h15 da manhã. De acordo com as transcrições de rádio, um oficial americano usou um megafone. A ordem ecoou pela vizinhança: rendam-se e saiam. A resposta veio imediatamente. Uma rajada de fuzil 47 partiu das janelas superiores. À primeira vista, uma operação de prisão padrão. Mas na prática, um cerco de aniquilação total. Eles atiraram primeiro e sem hesitação. O sargento Terry Gunder declarou isso em testemunho oficial. Não houve tentativa de negociação por parte dos ocupantes. Eles escolheram a luta. O tiroteio inicial durou 45 minutos. As forças americanas responderam com fogo de armas leves, mas os irmãos Hussein permaneciam entrincheirados no segundo andar. A casa havia sido reforçada com concreto adicional, transformando o quarto em um bunker. As balas apenas ricocheteavam nas paredes. A tática precisava mudar. 11h30 da manhã. O comando americano autorizou o uso de força letal máxima. Helicópteros Apache foram chamados para dar suporte aéreo. Meio-dia em ponto. 10 mísseis TAL foram disparados contra a estrutura. São mísseis antitanque de alto poder destrutivo. Ouve-se o som agudo dos projéteis cortando o ar, seguido por explosões secas. Os relatórios de combate descrevem uma resistência feroz. Mesmo após os ataques de mísseis destruírem grande parte do segundo andar, os tiros continuavam vindo dos escombros. A poeira não baixava e o fogo não cessava. Um detalhe perturbador surge nas transcrições de inteligência. Interceptações de rádio indicam que o Uday fez uma última transmissão em frequência aberta. Sua voz era reconhecível. As palavras exatas se perderam na confusão da batalha e na estática. Mas testemunhas iraquianas próximas ao local relataram ao jornal Guardian que ele gritava desafios. Ele insultava os americanos enquanto a casa desabava. Mustafa Hussein tinha apenas 14 anos. Ele não se escondeu. O garoto estava armado e disparava junto com seu pai e seu tio. Registros médicos subsequentes confirmariam. Ele morreu segurando uma pistola automática. A câmera registra o cano de uma arma disparando através de uma fresta na parede destruída. 3h30 da tarde. Após quase 4 horas de combate intenso, o silêncio finalmente caiu sobre a mansão. Soldados americanos avançaram com cautela através dos escombros fumegantes. O cheiro de explosivos e concreto queimado dominava o ambiente. No segundo andar, encontraram 4 corpos. A autópsia oficial foi realizada por legistas militares americanos e revisada por patologistas iraquianos. O laudo revela os achados de Uday Hussein. Múltiplos ferimentos de bala no tórax e na cabeça. Morte por trauma balístico massivo. O corpo exibia cicatrizes extensas de cirurgias antigas, resultado do atentado de 1996. A identidade estava confirmada: Qusay Hussein. Ferimentos de bala no tórax, abdômen e cabeça. Morte por trauma e hemorragia. Mustafa Hussein. Ferimentos de bala no tórax. Morte por hemorragia interna massiva. Um quarto corpo foi identificado como Abdel Hamid Mahmoud Al-Khattab, o guarda-costas leal dos irmãos. O coronel Anderson relatou ao Pentágono a surpresa das tropas. A resistência foi mais intensa do que o antecipado. Eles lutaram até o último momento possível. Não houve tentativa de rendição em nenhum ponto. Assim, terminou a caçada. 23 de julho de 2003. O calor em Bagdá era sufocante. Diante de dezenas de microfones, o general Ricardo Sanches subiu ao pódio do Comando Central. Sua mensagem era seca, direta. Uday e Qusay Hussein estavam mortos. A operação militar em Mossul havia terminado. Por que o anúncio precisava ser tão técnico? Parecia uma vitória simples, mas a desconfiança nas ruas era absoluta. Sanches listou as provas. Registros dentários conferiam, radiografias batiam, características físicas confirmadas.
Mas as palavras do general colidiram com um muro de ceticismo. A população iraquiana não acreditou. Décadas de propaganda do regime haviam destruído a noção de verdade. Rumores corriam pelos cafés e mercados, diziam que os irmãos haviam escapado, que era um truque, que os sósias tinham morrido no lugar deles. A situação exigia uma medida drástica. Documentos posteriores do Pentágono revelaram a decisão. Os oficiais americanos optaram por quebrar o protocolo. Decidiram exibir os cadáveres. 24 de julho. As imagens foram liberadas para a imprensa mundial. À primeira vista, uma prova forense necessária, mas na prática, uma exibição macabra de troféus de guerra. Na tela vê-se rostos inchados e arroxeados. A câmera registra marcas de ferimentos graves e barbas por fazer. Não havia dignidade naquelas imagens, apenas a realidade bruta da morte. A decisão gerou um debate imediato. O New York Times publicou um editorial duro. Questionaram a ética da exposição. Era necessário para provar a morte dos Hussein ou era apenas para satisfazer um desejo de vingança? A linha entre justiça e espetáculo havia sido cruzada, mas isso era apenas o começo do processo de validação. Médicos iraquianos e peritos legais receberam autorização para entrar no necrotério improvisado. Eles precisavam ver com os próprios olhos. O Dr. Adel Al-Zubaidi conduziu o exame independente. Ele tocou as cicatrizes conhecidas. Verificou os prontuários médicos antigos. Na gravação para Al Jazeera, nota-se: a expressão do médico é puramente técnica. Ele declarou para as câmeras: pelos sinais físicos posso confirmar que são Uday e Qusay Hussein. Não há dúvida. Os corpos permaneceram sob custódia americana por vários dias. Enquanto a família Hussein era localizada, os cadáveres aguardavam em câmaras frias. Não houve cortejo público. Eventualmente, em uma cerimônia privada e secreta, os restos mortais foram entregues a membros da tribo. O enterro seguiu a tradição islâmica, mas sem as honras de Estado. O local exato não foi divulgado. Era uma precaução tática. Os americanos temiam que os túmulos se tornassem locais de peregrinação para os leais ao antigo regime. Nenhum monumento foi erguido. O deserto engoliu o segredo. Com os filhos eliminados, o círculo se fechou. O destino de Saddam estava selado. Dezembro de 2003. A caçada terminou numa fazenda isolada nos arredores de Tikrit. Por que ninguém encontrava o homem mais vigiado do planeta? Os satélites buscavam bunkers de luxo, mas a realidade era suja. Ele estava enterrado vivo. 6 meses após a morte violenta de seus filhos, Saddam Hussein foi localizado. O esconderijo era minúsculo. Soldados americanos removeram entulho, terra seca e vegetação morta para revelar a entrada. Eles chamaram aquilo de toca de aranha. O contraste era absoluto. O homem que governou o Iraque através do medo, que vivia em palácios de ouro e ordenava execuções em massa, agora estava encolhido na escuridão. A câmera registra um homem sendo puxado para fora, sujo, com a barba desgrenhada e o olhar desorientado. Ele não ofereceu resistência física. O cheiro era de terra e negligência. As transcrições oficiais da captura registraram suas primeiras palavras. Ele falou em inglês: "Sou Saddam Hussein, o presidente do Iraque, e quero negociar." Sua voz, antes capaz de paralisar generais, soava rouca, impotente. A resposta do soldado americano foi curta, quase irônica. O presidente Bush manda lembranças. Assim, naquele buraco imundo, a era de um dos ditadores mais temidos do Oriente Médio terminou simbolicamente. Mas isso era apenas o começo do processo. Meses depois, sob escolta pesada, os americanos o transferiram. Ele não foi entregue a uma corte militar dos Estados Unidos. O destino foi o novo governo iraquiano, formado após a invasão de 2003. O julgamento começou em 2005. Câmeras de todo o mundo transmitiram as sessões. O caso central escolhido para o processo inicial não foi a guerra. Foi o massacre de Dujail. O evento ocorreu em 1982. 148 xiitas foram executados. Não foi um acidente. Foi uma retaliação direta a uma tentativa frustrada de assassinar o ditador. À primeira vista, um procedimento jurídico formal. Mas na prática, um teatro de tensões sectárias prestes a explodir. 5 de novembro de 2006. Após meses de audiências tumultuadas, interrupções constantes e discursos desafiadores, o juiz leu a sentença: morte por enforcamento. Ao ouvir o veredito, Saddam não baixou a cabeça. No áudio da sessão, ouve-se o grito: Allahu Akbar,
A nação vencerá e a Palestina é árabe. Foram suas últimas palavras públicas para as lentes oficiais. Ele ainda tentava vestir o manto do líder resistente. 30 de dezembro de 2006. Eram quase 7 da manhã. O local era uma sala austera no distrito de Kadimia, em Bagdá. O cheiro era de metal frio e concreto. O antigo ditador tinha 69 anos. Ele foi conduzido ao cadafalso. A segurança deveria ser absoluta, mas a disciplina falhou. Um dos guardas presentes escondeu um celular. Ele filmou a cena clandestinamente. O vídeo vazou poucas horas depois. As imagens granuladas correram o mundo e se tornaram um dos registros mais controversos da história recente do Iraque. A filmagem mostra Saddam surpreendentemente calmo, recusando o capuz preto tradicional. Ele manteve a cabeça erguida até o último segundo. O ambiente era caótico. Enquanto os guardas xiitas cantavam e gritavam slogans sectários para provocar o condenado, Saddam apenas murmurava. Ele respondeu com uma oração. O alçapão se abriu às 6h05 da manhã. O barulho seco da madeira batendo ecoou na sala. O corpo caiu. Médicos confirmaram a morte imediata por fratura cervical. A diferença para seus herdeiros foi brutal. Seus filhos, Uday e Qusay, escolheram morrer em combate, trocando tiros e recusando a rendição. Saddam enfrentou um julgamento imperfeito, marcado por falhas processuais e ódio político, mas ainda era um tribunal. Os filhos morreram sob fogo cruzado. O pai sentiu o peso da lei. O regime começou no terror e terminou na corda. 24 anos. Esse foi o tempo exato que a família Hussein manteve o Iraque sob uma fórmula brutal. Terror absoluto, lealdade tribal e culto à personalidade. Esse sistema não se baseava em política. Baseava-se no medo e na violência física, mas o império de Saddam, construído sobre sangue, tinha um prazo de validade. E ele venceu. Hoje, os arquivos revelam o custo humano dessa tirania. 290 mil iraquianos. Esse é o número estimado de executados pelo regime, segundo a Human Rights Watch. O dado vem das valas comuns abertas após 2003. Não eram apenas números em planilhas, eram corpos empilhados no deserto. Mas isso era apenas o começo dos registros. Halabja, 1988. O ataque químico exterminou 5.000 pessoas em um único dia. O cheiro de gás mostarda invadiu as casas. Crianças caíram onde brincavam. Um crime que simboliza a crueldade fria do regime. Depois veio a invasão do Kuwait em 90. O resultado foi isolamento e devastação. Somando todas as guerras causadas por Saddam, mais de 1 milhão de seres humanos perderam a vida, vítimas diretas da paranoia de um único homem. Uday e Qusay Hussein não eram apenas o produto desse sistema, eram seus multiplicadores. Eles usaram o poder absoluto do pai como arma pessoal. Sob o comando deles, prisões e torturas viraram rotina administrativa. Eles não apenas cumpriam ordens, eles as superavam com zelo sádico. A fronteira entre dever e crueldade desapareceu completamente. À primeira vista, filhos leais defendendo o pai. Mas na prática, psicopatas com recursos estatais ilimitados, porque os irmãos escolheram lutar até a morte, a rendição garantiria a vida na prisão. Mas o orgulho falou mais alto que a sobrevivência. Eles cresceram em um mundo de impunidade total. O poder era hereditário, a obediência garantida pela força. Para homens assim, levantar uma bandeira branca não era apenas inaceitável, era inconcebível. No meio do tiroteio, havia uma tragédia maior. Mustafa Hussein, filho de Qusay, apenas 14 anos. Ele morreu segurando uma arma disparando contra soldados treinados. Aquele adolescente, criado entre guardas e muros de palácios, nunca teve chance de escolher outro caminho. Sua infância foi moldada por uma cultura onde a violência é virtude, onde a lealdade familiar vale mais que a própria respiração. Ele foi transformado em soldado de uma causa perdida antes mesmo de entender o que defendia. Na filmagem dos escombros, nota-se o corpo pequeno entre os destroços de concreto. O contraste entre as mortes é evidente. Os filhos morreram em combate, sem julgamento, sem defesa. Apenas chumbo e fogo. Saddam, por outro lado, teve um tribunal. Teve testemunhas, advogados e uma sentença lida em nome da lei. Qual dessas mortes serviu melhor à justiça? A bala que encerra o conflito imediato ou a corda que simboliza o julgamento público? A questão permanece aberta. O legado da família Hussein serve como um aviso permanente. Nenhum regime autoritário sobrevive apenas pela vontade de um ditador. Ele depende de uma rede complexa.
Lealdades tribais, burocracia conveniente, silêncio cúmplice. A pergunta que ecoa não é como eles caíram. Todos os tiranos caem eventualmente. A questão é como conseguiram ficar no poder por tanto tempo, quase um quarto de século de domínio. Uma mistura tóxica de medo, propaganda e indiferença internacional permitiu que essa máquina funcionasse. Talvez essa seja a lição mais perturbadora. Se esta história fez você refletir sobre o preço do poder absoluto, compartilhe este vídeo, para que nunca esqueçamos o que acontece quando tiranos governam sem limites. Saddam e seus filhos morreram como viveram, com violência, sem remorso e recusando responsabilidade até o último segundo. A dinastia acabou, mas os esqueletos no deserto ainda contam a história.